Fala galera, tudo bem? Aqui é o Maurício da Ultimate Treinamentos e hoje a gente vai aprender a calcular horas para, por exemplo, usar num controle de ponto dentro do Excel. Vamos lá? A ideia dessa aula é aprender a calcular a hora com alguns intervalos. Então, ele não vai substituir, às vezes, o sistema que vocês já têm no trabalho ou que já usa. O Excel aqui ele vai mostrar para vocês uma ideia, uma base muito próxima daquilo que vocês precisam. Então, olha só, a gente tem aqui uma tabela de controle de ponto, tabela muito parecida com o vídeo que a gente fez no card que está aqui em cima, tá? Então, clica aí, a gente já também calculou hora para quando passar de 24 horas como resolver esse problema. Então, olha só, a gente tem a entrada, a saída para o almoço e o retorno, e depois a saída do expediente. A gente tem que calcular quantas horas foram trabalhadas e o total de hora extra baseado na nossa escala. A gente precisa agora calcular o tempo de horas trabalhadas. Poderia ser o final do expediente até o começo? Poderia, só que tem a hora do almoço. E não necessariamente nossa hora de almoço tem uma hora cravado, a gente tem que calcular isso aí. Então qual vai ser a regra para a gente poder calcular o tempo de permanência no expediente? Pensa só, a gente tem que calcular o quanto a gente ficou de manhã e o quanto a gente ficou à tarde. E a gente vai lá e soma isso. Mas Maurício, como que eu faço isso? A gente tem aqui o cálculo de horas, olha só. A gente tem a entrada, por exemplo, às 8 horas da manhã, meio-dia e meia a pessoa saiu para almoçar, voltou 1h30 e foi embora às 17 horas. Então aqui a gente consegue ter uma base. Com hora redonda, com hora fácil assim, de olho dá para calcular tranquilo. Mas imagina fazer isso para tantas pessoas todos os dias e com hora quebrada. A gente nunca mais vai fazer conta na mão. A gente vai usar o Excel para isso. Então olha só, o que a gente tem que fazer? Calcular primeiro a permanência da tarde, porque as contas no Excel são de trás para frente, e depois a permanência da manhã. Qual a permanência da tarde, ó? Eu vou pegar a última célula, D2 menos C2. Então a saída menos a volta do almoço. E depois a saída do almoço menos a entrada. Com isso eu calculo os dois períodos, manhã e tarde. E agora a gente faz o quê? A gente soma esses dois intervalos. Olha como vai ficar. Então, vai ser a permanência da tarde, D2 menos C2, né? Olha aqui a hora aumentando aqui. Mais o almoço menos a entrada. Então, a gente vai lá e faz essa conta. E essa conta vai retornar pra gente 8 horas nesse caso. Então, a gente pega a hora de saída menos a hora anterior, mais a hora menos a hora. Nessa ordem corrida mesmo de trás pra frente. Então, olha só como a gente coloca isso dentro da nossa planilha. A gente vai lá e coloca a entrada. Por exemplo, 9 horas da manhã. A gente foi almoçar às 13 horas e retornou às 14h20. E foi embora às 19h10. Quanto tempo a gente ficou? Opa, já começou agora a ter que calcular com um minuto diferente. Não, a gente vai lá em horas trabalhadas, faz o seguinte, ó. Igual a última hora menos a hora anterior mais a hora anterior menos a hora anterior. A gente dá um Enter e descobriu que ficou 8 horas e 50. Ótimo! E quanto a gente ficou de hora extra esse dia, então? A gente tem que pegar o tempo de horas trabalhadas menos a nossa escala. Se a gente trabalha 8 horas por dia e ficou 8 horas e 50, nesse caso são 50 minutos. Mas como a gente calcula isso de maneira prática no Excel? Olha só, a gente começa na hora extra com igual, o total de horas trabalhadas menos, clica nessa célula. Maurício, mas já apareceu escala, o que é isso? Ah, tem um vídeo disso, de nomes definidos, aqui no card, ó. Então a gente deu um nome para essa célula. Essa escala de trabalho chama escala, porque a gente pode arrastar para baixo muito mais fácil. Se você não viu esse vídeo, clica lá. Então, ó, dá um Enter e dá 50 minutos. É só arrastar para baixo e a gente tem todos os tempos. Aqui ele não vai dar nada, vai dar hashtag, porque a gente não tem as horas de trabalho ainda. Então olha só, a gente vai lá na hora de entrada e agora a pessoa entrou às 8, por exemplo, e meia. Ela foi almoçar meio-dia, voltou às 13 horas e saiu às 19 horas e 50 minutos, por exemplo. A gente vai lá, arrasta para baixo horas trabalhadas, porque já foi feito o cálculo, e ele retorna pra gente o total de horas extras. É muito fácil. Então vamos recapitular. A hora de saída menos o retorno do almoço, mais a hora do almoço inicial, menos a entrada. Os dois blocos somados. É só isso. Galera, fez tudo isso aqui, no total a gente vai ter o cálculo de horas extras calculado corretamente. Se já quiser ver uma prévia, olha só que interessante. É só apagar aqui, ó. Ele já mostra para vocês 3 horas e 10, que é a soma desses itens. Conforme vocês forem preenchendo, é só ir arrastando para baixo. Maravilha, né? É muito fácil calcular a hora, galera. Então, a gente tem sempre que pensar nesse método.
Tranquilo? Tem muito mais cálculo de hora para fazer. Esse é um exemplo que a gente pode usar no dia a dia para quem bate ponto, para quem bate cartão. Então, compartilha isso com todo mundo que vocês conhecem que bate ponto para ter um controle prévio disso tudo. Compartilha com quem trabalha com RH, dá um like nesse vídeo, coloca lá embaixo o comentário que vocês acharam desse vídeo. Sugiram vídeos... Sugiram, né? Sugiram. Não sei se tá certo, sugiram. Podem dar sugestões no campo de comentários. Vamos tornar isso aí o mais agradável possível e vamos dominar o mundo com essa ferramenta maravilhosa que é o Excel. Beleza? Tamo junto, valeu, até mais!